Indica que já está tudo completamente superado, né? Mas essas tretas parece que fazem parte do campo da direita no Brasil, né? Não, acho que não tem nada para esclarecer. De fato, eu tenho ficado aí, digamos assim, calado a respeito de qualquer tipo de briga há mais de um ano. Eu de fato só acredito que quem tem um objetivo, quem tem um propósito, não perde tempo com distrações. Eu saí de uma favela e longe de querer me vitimizar, porque é a pauta, uma das pautas que eu mais luto contra. Acredito que todo mundo tem as suas chances na vida, nem todo mundo tem só uma chance. Pelo contrário, a vida te dá várias chances de você fazer algo contrário. Mas eu saí de uma favela, me elegi as duas vezes, sem nenhum tipo de recurso público, na raça, com a ajuda do Bolsonaro, com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus amigos, gastando sola de sapato. Desde o dia que eu pisei na Câmara de Vereadores, ainda com, sei lá, 20 e poucos anos, nunca me furtei de uma boa briga, de um bom combate. E desde quando me tornei deputado federal, tenho lutado, né, contra esse regime que a gente vive, tanto com Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes. Me posicionei já N vezes com diversos casos. E, enfim, eu só acredito que, mais uma vez, quem tem um foco, quem tem um objetivo, com isso no coração, tenho 29 anos, obviamente tenho muito que aprender, a gente tem muito que sempre continuar a fazer o melhor, tentar errar menos, mas para alguns nunca será suficiente, né? Então, eu simplesmente continuo realizando meu trabalho. Eu acredito que, como um corpo, né, cada um tem uma função, nem todo mundo pode ser pé, nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, cada um tem uma função. E durante, mais uma vez, todo esse tempo, nunca abri a minha boca para poder alimentar nenhum tipo de briga ou atrito que seja. Também porque briga é quando dois brigam, né? Agora, quando há somente um falando ou alguns falando contra um, isso não é briga. Então, eu acredito que nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem aí o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro, que converso com elas, com mães e pais e esposas, maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso Brasil e principalmente para a vida de cada um deles. Você tem Daniel Silveira, que está preso há quase 5 anos, perdendo aí praticamente a sua vida juntamente com a sua família. Você tem hoje a Carla Zambelli, enfim, sendo presa, Deltan Dallagnol que perdeu o seu mandato, Felipe Barros sofrendo uma perseguição com um novo inquérito agora, busca e apreensão na casa de Carlos Jordi, impedimento de até barraco, no caso do Hélio Negão ali na Praça dos Três Poderes e o Coronel Crisóstomo. Você tem a abertura de inquéritos contra o deputado Gaia, contra o Cabo Gilberto, você tem ali a luta, né, de vários parlamentares. Nós estamos vendo uma crise praticamente econômica, imoral e ditatorial muito grande aqui no nosso país, então eu não acredito que eu deveria ser nem o milionésimo ponto de preocupação de ninguém. Pelo contrário, nós temos um inimigo em comum. Eu tenho no meu coração que, acima de tudo, o Senhor está com os olhos fixos nisso. Eu acho que o tempo é o Senhor da verdade, né? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa, como eu disse, focar, ter um objetivo e não perder com distrações, qualquer que sejam elas. E peço para quem, enfim, tiver em dúvida sobre algum ponto a respeito disso, que veja, né, meus últimos vídeos. Fiz um vídeo de 13 minutos, acho que bateu 20 milhões de visualizações, onde eu falo sobre a lei. Eu não sei nem falar o nome da lei direito, me perdoe se eu falar errado. A Magnistic, né? A Magnix, sei lá como é que fala. Mas citei nominalmente a respeito disso, citei a respeito, né, do ataque que Eduardo Bolsonaro sofre com relação ao ataque à soberania, sendo que a esquerda faz, digamos, esse ataque à soberania desde 1990 com o Foro de São Paulo, e agora o Lula fazendo isso, inclusive com a Cristina Kirchner, até mesmo com a dama do Peru, a ex-primeira-dama, né, do Peru, resgatando ela, sendo que ela é uma corrupta, né, condenada por isso. Depois fiz um outro vídeo também,
dizendo a respeito da carta, né, inteira do Trump, dizendo que o primeiro parágrafo deixa bem claro que é por conta da perseguição do Jair Bolsonaro, no segundo parágrafo é por conta das eleições e liberdade de expressão, e que isso está sendo feito pelo STF, isso é a carta do Moraes. E, inclusive, no final do meu vídeo, retomo e falo: olha, a má diplomacia, as provocações e a perseguição feita pelo Alexandre de Moraes vai fazer com que, enfim, o Brasil seja destruído e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Tenho diariamente chamado as pessoas para o dia 3/8, cancelei basicamente o meu recesso, estive lá em Brasília em 2 dias de reuniões, juntamente com o Jair Bolsonaro, saímos de lá, dei uma coletiva, só no meu Instagram bateu quase 60 milhões de visualizações de um discurso duro, sério, defendendo não somente a pessoa do Bolsonaro, mas de toda a nossa liberdade como o povo com o povo brasileiro. Neste mesmo dia, a Metrópolis me entrevistou, me perguntou a respeito dessa questão de ataque à soberania nacional. Mais uma vez, me coloquei ao lado do Eduardo Bolsonaro, porque a esquerda, enfim, não cansa de fazer isso a todo momento, com o impeachment da Dilma, quando o Lula foi preso, e obviamente o que o Eduardo está fazendo não é ataque nenhum à soberania. E por fim, já fiz nenhuma, nem duas, mas eu acredito que umas 3 vezes no Twitter também, a importância do trabalho, que é o trabalho do parlamentar quando ele não tinha ainda tirado licença, quando, enfim, a PGR estava pedindo a retirada do seu visto, quando o Boulos estava pedindo aí também a cabeça dele para retirada da Polícia Federal. Enfim, basta você ir e pesquisar e tá tudo aí na internet. Mas tirando todo esse conhecimento, eu só, mais uma vez, eu só acredito que quem tem um objetivo, quem tem um foco, não se perde com essas distrações. Eu vejo que nós estamos num momento muito delicado no nosso país, muito sensível. E poxa, eu tenho 29 anos, minha esposa está grávida, tenho uma filha de um ano e 4 meses. Eu sei o quanto o nosso tempo, né, é importante. Eu sei o quanto que eu tive, obviamente, muito bônus na minha vida por ser quem eu sou, que é a gratidão das pessoas, no sentido de carinho, de atenção. Estou aqui no interior aqui de um estado e chega criança, chega adulto, chega senhor, muito feliz, nem sabendo que essas coisas acontecem, porque realmente fica numa bolha, dentro de uma bolha que está dentro de uma outra bolha. Então, óbvio que eu tenho um bônus, né, com a nossa luta, fico muito feliz por isso, com o carinho das pessoas, por aquilo que a gente tem alcançado. Mas, por um outro lado, também, eu não conheço, né, um garoto aí de 29 anos que tem 100 processos nas costas, né, que pode perder o seu mandato, seus direitos políticos, que pode ser preso porque chamou, enfim, o Lula de ladrão, que até hoje nunca recuou em nenhum tipo de luta, em nenhum tipo de ataque a quem tem que ser atacado. E eu estou aqui, né? Eu estou aqui batalhando, eu estou aqui, enfim, lutando, fazendo o meu papel dentro desse corpo chamado de direita, e nunca vou pedir para que as pessoas façam a mesma coisa que eu. Acho que cada um foi levantado para uma forma. O Chiquinho foi levantado e tem sido um excelente advogado. Vocês, como jornalistas, você tem outros cargos gigantescos aqui no nosso país, cada um contribuindo da sua forma. Eu literalmente só repito e finalizo dizendo que, cara, quem tem um objetivo, quem tem um propósito, quem tem uma guerra, principalmente entendendo que tudo isso é espiritual, eu não sou, repito, eu não sou conservador por conveniência ou conservador porque eu fui empurrado para este lado. Eu sou conservador porque, primeiro, eu sou cristão, né? Eu estou político, mas eu sou cristão. No fim das contas, eu vou prestar contas, é tudo para o Senhor. Então, eu fico extremamente muito em paz com tudo que está acontecendo, no sentido de que a nossa luta não é em vão, de que as, as pessoas, enfim, têm o seu senso de crítica, de avaliação, e eu não sou comentarista político para poder ficar avaliando conduta de nenhum parlamentar ou de ninguém em volta de mim, né? O que eu posso falar de fato é por mim, me coloco aqui numa posição, enfim, de humildade, de poder me cobrar, nunca impedir ninguém de me cobrar, de me chamar, de falar aquilo que eu preciso de fato fazer. Só que a pergunta que fica é o que de fato estão pretendendo, né, que eu faça. Eu já fiz essa pergunta e confesso que não tive nenhuma resposta
de nenhum deles satisfatória. Pelo contrário, o que eu ouvi foi: ah, você tem que falar do dia 3/8. Então, não estão vendo de fato nem minhas redes sociais, porque eu tenho postado isso dia após dia. Tem que falar da Magnish. Pois eu tenho falado. Ah, tem que defender o Bolsonaro. Pois é, me fala algum outro parlamentar que tenha alcançado tantas pessoas na defesa do Bolsonaro como eu. Então, eu não gosto de estender, porque pode parecer que eu estou querendo fazer uma autodefesa aqui. Eu não sou advogado de mim mesmo, mas é importante esclarecer alguns pontos. E não acredito que a maior preocupação que a gente tenha no país para quem que eu estou dando um abraço para uma baianinha qualquer aí do Twitter. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para poder tratar o nosso país. Isso cada um, mais uma vez, tem o seu papel. Por exemplo, o Hélio Negão tomou uma atitude super louvável, marcou posição de ir até ali, digamos, gerar uma tensão, porque a Bia Kicis, inclusive, postou recentemente um vídeo dela acampando ali, né, quando podia acampar na Praça dos Três Poderes. E hoje, basicamente, você está sendo ameaçado de prisão caso você faça isso num raio de 1 quilômetro ali da Praça dos Três Poderes. Então, a gente não está vivendo numa normalidade democrática. E eu, assim, e pela graça de Deus mesmo, assim, não coloco nenhum tipo de mérito em cima de mim, porque, mais uma vez, eu nunca fiz curso de marketing ou de comunicação, não sou guru, coach de porcaria nenhuma. Eu simplesmente fui aprendendo, errando, acertando para poder me comunicar. Eu fico muito feliz de que, poxa, eu sei que eu represento pessoas, e na lista das pessoas mais influentes de 2025 eu fiquei em terceiro lugar. E eu perdi para o primeiro lugar o Neymar, e fico extremamente honrado de perder para o maior artilheiro da seleção brasileira, e perdi para a Virgínia. E, pô, convenhamos aqui, eu não tenho nem a beleza da Virgínia, nem a barriga chapada da Virgínia. Pô, e a Virgínia fala sobre temas que não são sensíveis como o nosso aqui, né? E eram de qualquer tipo de personalidade. E, inclusive, me chamou a atenção que pouquíssimas pessoas voltadas para o nosso lado, né? Pessoas que estão no nosso campo da direita conservadora, e pessoas que estão de fato atentas ao que está acontecendo. Então, hoje eu tenho de fato uma plataforma, e eu sinto que eu consigo comunicar talvez com muitas pessoas que talvez não chegam a mensagem até elas. Então, poxa, se eu estou fazendo da forma como eu faço, eu não faço vídeo todo dia. Eu nunca praticamente posto vídeo sexta e sábado, e fui praticamente linchado por eu demorar a postar um vídeo por 2 dias. Então, o meu erro está sendo demorar a postar vídeos. Então, cara, mais uma vez, uma pessoa falou isso comigo e eu repito, parece que nunca será suficiente. Hoje mesmo recebi ligações de várias pessoas, pessoas, enfim, importantes, pessoas que eu admiro. Conversei todos esses dias com o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas que a gente está lutando por algo muito maior do que nós mesmos. Nós temos muito a perder. Eu não tenho dúvidas que, cerceando, por exemplo, a liberdade na internet, você tem alguma dúvida que Chiquinho vai ser perseguido? De que o Dácio não vai ser perseguido? De que Lucas Polezi, André Fernandes, de que todo mundo, cara, todo mundo vai sofrer, Magno Malta. Então, assim, eu vejo que a situação que nós estamos enfrentando agora, ela é muito séria e tem muita água para rolar ainda. Ano que vem vai ser uma das eleições mais importantes da história do nosso país, vai decidir os próximos 25, 30 anos, e a gente não pode ser PhD em afastar as pessoas. Eu não estou pregando aqui uma união mentirosa, uma união com qualquer pessoa, porque eu não caio nessa balela de gente que fala que tem que unir, e eu sei que as pessoas que muitas das vezes que ficam pregando isso são pessoas que, na verdade, querem passar por cima de Bolsonaro, quer pisar nele para poder chegar num posto. Mas eu sinto que influência, Serrão, significa falar para quem não concorda contigo. Influência de verdade significa alcançar pessoas que não estão concordando com você. Então, quando a gente tá ganhando aplauso só de quem concorda com a gente, isso é muito fácil, pô. Ser luz na luz. E eu sempre estressei para poder alcançar outras pessoas. Inclusive, nessa, digamos, confusão que deu aí, eu estava conversando com um homossexual que eu nunca vi na vida, que era de esquerda, e eu estava ali conversando com ele de uma forma respeitosa, e que no fim das contas ele me pediu para mandar um abraço para uma amiga dele, e eu mandei um abraço lá para amiga dele. Enfim, eu acho que a gente não tem que pregar
uma influência mentirosa como a esquerda prega, que é bater palma pro sol, fumar ali uma maconha, tocar violão, e todo mundo vem aqui pro meu rebanho, não. A gente tem que ter essência, nós temos que ter uma agenda muito bem definida, temos que ter princípios, temos que ter valores, e a gente precisa alcançar outras pessoas. Eu deixo isso muito claro sempre nos meus posicionamentos. Muitas vezes eu modulo a minha forma de falar, porque eu aprendi isso biblicamente, pô. Paulo se fez de louco para ganhar o louco, Paulo se fez de sábio para poder ganhar o sábio. E muitas das vezes eu faço dessa forma. Eu boto uma peruca para poder ganhar algumas pessoas que não estão entendendo. Eu vou em algum tipo de podcast e me adapto à linguagem que eles estão falando, porque eu quero também os alcançar. E de que vale, né? A gente, digamos assim, está todo cheio de razão, enfim, mas não alcançar uma outra pessoa. É como se eu fosse a pessoa mais sábia do mundo, mas não conseguisse explicar a minha sabedoria, a minha inteligência para ninguém que está ao meu derredor. Então, só encaminhando, porque eu preciso sair aqui, porque o povo acha que eu tenho medo do Alexandre de Moraes, meu amigo, eu tenho medo da minha esposa. Então, eu acho que isso é Serrão, universal, né, Chiquinho? Eu acho que isso, com toda só para Vamos certeza. então finalizar o aqui, Chiquinho fazer uma perguntinha para você. Vamos lá, ele Não, merece. Serrão, Vai. só falar eu sem quero pegar problemas. só essa linha do. Nicolas, só quero pegar essa linha. Cara, eu tava olhando aqui, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara, levanta a cabeça, levanta esse ombro aí, arruma essa postura aí, tá? Porque o Brasil tem você como um herói, cara. Você representa pessoas que você não tem ideia o que você representa. Então levanta esse ombro pra começar a conversa. O Brasil precisa de você, tua história tá só começando, tá? Então é o seguinte, meu irmão, não deixa ninguém vir te derrubar, não, tá? Levanta a cabeça. Nós sabemos em quem nós temos crido, tá? E eu falo uma coisa pra vocês, o Brasil tem que ouvir isso, tá? Eu admiro, respeito muito o Nicolas Ferreira pelo que ele tem feito pelo Brasil. O que esse cara apanha, tem apanhado, e a perseguição que ele tá sofrendo e vai sofrer, o desgaste, só ele sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Eu estou dentro do processo que é a maior farsa do país, e eu tô dizendo pra vocês, o povo não tá entendendo o que tá acontecendo. Por isso eu tiro o chapéu pro Nicolas, porque tem coisa aqui que ele não pode falar. Eu tô vendo coisas nesse processo que eu também não posso falar aqui, porque o nosso medo é de tomar um tiro na cara, tá? Nosso medo não é só de cadeia, não. O nosso medo é de não voltar pra abraçar a nossa filha. É isso que o Nicolas tá passando e vocês não têm ideia. Nós estamos lidando com coisas muito maiores do que vocês podem imaginar. Esse processo da trama golpista, ele é muito maior do que vocês imaginam. Tem coisas por trás desse processo muito maior do que nós. Incluíram de novo o nome do Felipe Martins no CBP americano. Incluíram de novo o sistema do Felipe Martins no sistema migratório americano. Contra quem nós estamos lutando? Não é contra a direita. Não é contra a direita. Chega de divisão. Nós somos poucos, nós somos pequenos, e se a gente não se unir, esse povo do mal vai passar o trator na gente. Por isso, E eu Chiquinho, deixa eu quero deixar só registrado isso primeiro, aqui. Claro, só primeiro te Nicolas. agradecer e deixar um ponto assim extremamente claro, porque eu sei que tudo que a gente fala, enfim, reverbera para o mal e para o bem, e tem olhos aqui, tantos olhos de admiração, mas quanto olhos também sedentos também para confusão. Deixar bem claro que nada que eu disse aqui, nada que eu possa falar futuramente é para poder arrebanhar alguém para o meu lado, para o meu time. Eu nunca me preocupei com pressão, repito, eu nunca me preocupei com pressão, pelo contrário, para mim a pressão ela é um privilégio. Eu só tô meio assim, não é nem por, não é nem por desgaste de nada política, não. Eu não tô conseguindo nem sorrir direita porque eu tenho dermatite atópica, bicho. Isso é uma parada que me deixa assim, me tira do sério. A minha boca, ela estoura, meu corpo fica, enfim, com manchas, e é literalmente somente por isso. Eu estou, repito, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Isso não tira, obviamente, os sacrifícios visíveis e invisíveis que a gente faz. Eu confesso que muitas das vezes isso tira um tempo que a gente poderia estar gastando com outras coisas. E mais uma vez, eu não vou gastar nem um minuto, né, do meu tempo para poder tirar o meu foco, cara. O meu foco realmente é a gente ter um país melhor. Eu acho que tem muita coisa para a gente lutar, tem muita gente que quer
não tô falando da minha, a nossa cabeça da bandeja, tá doido para que a gente cometa erros, para que a gente cometa deslizes. Tenho 29 anos, não sou ameaça para ninguém, nem para presidente da República, nem para nada, cara. Há uma longa caminhada ainda. Então, assim, fiquem em paz a quem quer me ferrar, porque eu não tô aqui sozinho. Esse é o primeiro momento. Eu tava tomando um banho ali, poder descer. E meu pai me ligou e falou: Você tá onde? Eu falei: Tô no banho, tô indo tomar banho, pai. Aí ele: Não, vamos orar aqui. E aí meu pai orou por mim. Então, assim, eu repito, não sou melhor do que ninguém, não tô acima de que ninguém, mas eu também não sou como muitos talvez querem pintar ou me rotular. Repito, não tenho apego nenhum a meu cargo, a nada que está acontecendo. Eu mato e morro para poder. Eu não vou até tirar esse mato e morro, porque daqui a pouco eu tô no inquérito. Eu faço o que for preciso. E Eu mais um, faço o né? que for preciso. Mais um. Eu não tô conseguindo nem rir, eu queria estar rindo aqui, mas meu sorriso está travado. Eu faço o que for preciso e o Senhor tem me direcionado, tem me dado algumas ações para que eu possa fazer para poder mobilizar as pessoas para a pauta importantíssima que nós temos, que é a anistia, para a PEC 333, Terrão, que reestabelece um pouco o que nós temos como poder judiciário e principalmente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é mais um passo. E para isso precisamos de senadores ano que vem. A gente precisa. Foi só falar do Moraes. A gente precisa Saúde. de senadores Alergia. ano que vem. Nós precisamos dar passos para poder derrubar essa tirania. E termino aqui essa minha participação no Bradock, chamando as pessoas para o dia 3. Não é por uma pessoa, não é simplesmente por um político. Bolsonaro, obviamente, está sendo um símbolo dessa tirania, do que tudo está acontecendo, mas é algo muito maior do que nós mesmos. Eu vou dividir em 3 pessoas aqui que talvez estão me ouvindo. Para as pessoas que estão talvez desanimadas, que já foram em outros momentos em manifestações, eu vou te fazer somente uma pergunta. Há quanto tempo e quantas manifestações você tem ido pelo seu país? A esquerda tem feito isso há mais de 30, 40 anos. Você não está 30, 40 anos lutando pelo teu país ainda. Então você não pode ter menos persistência do que o Lula, do que José Dirceu, do que a Dilma, do que o Alexandre de Moraes. Se você não for, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Para o segundo tipo de pessoa que fala: Nicolas, tudo bem, nós vamos lá e o que vai acontecer? Eu não sei. Isso aí é um atributo de Deus, ele que tem a onisciência. O meu papel e nosso papel como cristão é fazer o certo sem esperar que dá certo. E terceiro e últimas pessoas, que são aquelas pessoas que já entenderam e que estão mobilizando. Eu quero agradecer você, porque de fato não é só a manifestação que bomba, de multidões que importa. Você estar lá importa para poder fortalecer a pessoa que está do seu lado, seja uma pessoa nova, seja um adolescente, seja um idoso, não importa quem vai estar do seu lado. Simplesmente se vai ser multidões ou não. Se tiver uma pessoa do seu lado, já valeu a pena. Se tiver 10, vai ser excelente. Se tiver 1.000, se tiver 10.000, se tiver 100.000, não importa. Aquelas pessoas que estarão ali do seu lado é que vão fazer toda a diferença. Eu estarei no dia 3 em Belo Horizonte. Vou fazer de tudo para poder participar na parte da tarde na Avenida Paulista. E é uma caminhada. Não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. E eu estarei lá mais uma vez falando, discursando, porque eu sei que é tudo que eles não querem. Que nós continuemos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado mais uma vez. E sem parar, sem retroceder e sem desistir, porque o Brasil é nosso.